É um vídeo de 1 minuto, se vocês puderem assistir enquanto o pessoal vai entrando. Oi, professora Meire. Ô, professor Paulo, eu perguntei lá no grupo porque no meu Classroom aparece a turma da manhã. Ah, não, mas o teu, você tá aqui na turma da tarde, só que aí a Edneia vai fazer a tua migração ainda. Ah, não fez ainda? Ainda não, mas tá tudo certinho, você não tá levando falta, não. Ah, então tá. Porque eu falei, ah, e agora? Qual Tá? que Mas é o vídeo? aqueles grupos lá que você formou e tal, eu tô em algum grupo? Aí você vai ter que entrar em um aqui agora, eu vou inserir você em um. Deixa eu até ver aqui como que tá. Uhum. João, eu não sei qual vídeo você está falando. Tem alguns vídeos lá no É, Classroom, não, não sei qual. eu mandei o link. Ah, tá, você colocou aqui, beleza. Aham. Tá, então eu fico aguardando aqui. Eu vou dar uma saidinha aqui, mas eu já retorno. Uhum. Já, então vocês podem ir assistindo o vídeo, tá abrindo para vocês aí? Já assistiram? Agora que vocês assistirem, dá um clique no levantar a mão. Uhum. Então, Marcos, Maritana, Daniele. Isso. Então, a partir desse vídeo, né, só para a gente refletir um pouquinho, embora eu tenha muita resistência, né, a essa ideia, assim, para a gente poder fazer uma observação dessa ideia de como a gente pode chegar, né, a um ponto. Pessoal que está assistindo o vídeo, pessoal que já assistiu, né, para a gente refletir um pouquinho sobre o que nós vimos ali no vídeo. Só que quando a gente vê esse tipo de material, quando a gente vê esse tipo de vídeo, a gente tem que tomar muito cuidado com a generalização, né, de colocar, na verdade, assim, eu nem gosto de usar a palavra culpa, mas de colocar a responsabilidade toda apenas em um único ator, em apenas um único agente, né?
Quando nós falamos em interesse da turma, interesse do aluno, é muito tentador para algumas pessoas apontar direto o dedo para quem? Para o professor. Então, se o professor não está conseguindo o interesse do aluno para a aula, a culpa é do professor. Então, se a Maritana pegou um sexto ano de 42 alunos que não tem lugar para entrar, para sentar, que não cabe os alunos na sala, que metade da turma foi para a escola cedo sem tomar café da manhã, e eles não estão interessados em saber o livro sagrado do povo hindu, a culpa é de quem? É da Maritana, que não está dando uma aula atrativa, não é isso que a gente sempre às vezes escuta, né? Também uma outra questão que sempre se fala é o conteúdo não é o que os alunos querem aprender. Mas assim, a escola, ela não é um self-service, né? Se a gente chega, né, no aluno e pergunta o que você quer aprender, a gente não sabe que resposta vem, mas o aluno, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque dar autonomia para o estudante não é ele definir o que ele quer aprender. É ele ser um construtor do seu processo de aprendizagem, daquilo que a escola precisa e que é necessário para ele enquanto um cidadão, né? Então, observando essa realidade, eu vou mandar um Jamboard para vocês aqui, e aí eu quero que vocês respondam para mim pensando nesse aspecto, né? Que não é apenas um ator, um elo da responsabilidade que é o problema, mas quais seriam as razões que levam os nossos alunos a agirem de maneira tão desinteressada durante a aula? Vou colocar para vocês aqui. E vocês, quem já assistiu, o Thiago já chegou a assistir o vídeo, Thiago? Boa tarde, professor Thiago. Não, professor, boa tarde. Minha internet está um pouco ruim, então eu entrei Não. atrasado. Todas as nossas estão. Olha, eu mandei de novo o link aqui do vídeo, né? E tem o link do Jamboard, tá? O link do Jamboard, tá? Então, vocês podem colocar ali para mim, podem entrar lá e coloquem o que vocês acreditam, à luz desse vídeo, que pode fazer os alunos agirem de maneira tão descompromissada. Boa tarde, professor Humberto. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom. Então, vamos colocando lá no Jamboard, podem colocar como nota adesiva, tá? João, será que você deu habilitação para a gente mexer? Porque tem a impressão que não Ele está estava habilitado. habilitado. Ué, deixa eu verificar. Eu tinha deixado habilitado como editor. Não, tá só como leitor, desculpa. Eu editei das outras turmas. Já podem atualizar a janela, Maritana, que já está como editor. Ô, João, por onde que eu entro lá? Você tem um endereço? Não, eu não chegou aí para você. Eu estou mandando aqui, mas não sei por que. Aqui, foi agora, ó. Não, não foi ainda. Não sei por que o meu chat aqui está travado. Deixa eu mandar ali no WhatsApp também. Você está no WhatsApp, né? Tô. Eu mandei lá no WhatsApp também o link do Jamboard. Ali no Jamboard, vocês podem colocar como nota adesiva.
Gente, quando chove aqui, a minha internet parece que tem um casal de tartaruga puxando a roda. Maritana, você tenta mandar para mim no chat, fazendo favor, de novo, o link? O meu Qual chat. link que você quer? O link da Meet? Não, do Jamboard, que está aqui no chat. Deixa eu ver quem que está tentando ali. Aqui. Ah, isso. Tá, peraí. Professora, pode colocar ali como nota adesiva. Se você clicar, você vai clicar. Deixa eu ver quem que está fazendo aqui. A professora Alice. Clica ali, professora, como nota adesiva. Tá? Nota adesiva é aquele que tem um Tzinho, né? Só pra Não, galera que não tá isso, é o que vendo. tem. Não, o que Ou tem um não? não, é o que tem aqui, ó, a folhinha de papel. Ah, tá. Professor Benedito, boa tarde, tudo bem? Isso aí. Você consegue mandar para mim, Maritana? Eu mandei lá no WhatsApp. Você queria que eu mandasse aqui? Coloquei aqui de volta Não, o Jamboard. isso aqui, aham. Ali já. Beleza. Eu saí e entrei de volta. Eu achei que é mais fácil. Obrigado. Gente, ó, só 2 colocaram. Vocês estão conseguindo abrir o Jamboard? Eu caiu minha internet aqui agora que eu entrei, tô mais perdido que sai um tiroteio aqui, mas vamos lá. Gente, eu não sei por que o meu chat não tá indo, nem por milagre. Aqui, a Maritana mandou, professores. Obrigado, Maritana. Isso, o formato da classe, falta de interesse dos alunos, questões socioeconômicos, falta de ter preparo antecipado dos alunos, para os alunos conhecerem. O professor não faça uso de uma linguagem acessível. Isso aí. Os alunos se assustaram quando falou em depressão, pode ser o termo, né, que se usa. Isso mesmo. O que mais? Então, enquanto o pessoal está colocando, alguém quer comentar no microfone sobre o porquê que os alunos têm tanto desinteresse com a aula? De onde vem esse desinteresse? Eu acho que pode ser de vários lugares, né? Acho que não tem um único culpado e nem somente eles. Eu acho que pode ter questões mesmo, como você falou, de repente a gente chega mal alimentado na escola e você não tem condições de pensar em estudar se você está com fome. Aí eu digo isso por mim mesma, tá? Que cansei de ir para a escola, muitas vezes não tinha que comer, então você não consegue prestar atenção em absolutamente nada, você só pensa que a tua barriga está doendo porque você não tem que comer, né? Então, tem esse aspecto, e infelizmente, na minha escola eu tenho presenciado bastante isso, então, hoje mesmo,
a sexta aula, né, que eu tenho só ensino médio, a questão eles não conseguiam parar para prestar atenção. Tinha um menino que eu estava observando e que ele ficava o tempo todo só falando assim, baixinho, bolacha, 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 bolacha. Por quê? Porque eles recebem a bolacha, né, ali 10 para meio-dia, até acabar a aula. Eu acho que também tem outros fatores, como, de repente, às vezes o professor tá falando com uma linguagem inacessível para o estudante, está falando muito difícil, né? Ou está usando uma linguagem muito facilitada e que daí desmotiva ele, não tem interesse naquilo. Ou, de repente, ele não tem interesse por aquele assunto mesmo, né? Enfim, a gente pensa em ensino religioso, de repente, para ele, se ele é um aluno, de repente, cristão católico, para ele não faz muito sentido ouvir de outras culturas religiosas, né? Então, eu acho que pode ser várias coisas, né? Não é uma única situação. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tentar entender um pouco o aluno, né? Professora Moema, pode falar também? Não foi anteriormente, professor, que acho que deu um delay aqui também na minha internet. Foi anterior que você pediu para sinalizar que havia assistido o vídeo. Ah, sim, você tinha... Mas pode falar também, já aproveitando que já abriu o microfone, professora. Para você. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Depende da realidade de cada escola também, né? Eu sinalizei ali também falta de leitura do aluno, mas não é somente, né? Tem N situações. Concordo também muito com a professora Maritana. Mais alguém quer comentar, quer fazer alguma colocação? Professora Adriane, para você, o que você acredita esse desinteresse tanto dos alunos, né? O que a gente pode pensar sobre isso? É o mesmo que a professora falou, né? Às vezes ele já vem de casa, né? A escola ali é mais uma fuga, né? Daquela realidade que ele está passando, e o formato das aulas também, a forma como o professor se dirige à turma, né? Para buscar esse interesse desses alunos, porque na verdade, assim, eu vejo também essa dificuldade em alguns assuntos com eles, assim, que tudo tem que fazer um sentido na vida deles, né? E, às vezes, dependendo da abordagem, não faça esse sentido, então eles não prestam atenção, não se concentram, não querem fazer, e daí fica difícil mesmo. Mas, assim, tem tudo... teria que ter um estudo, assim, levar mais a verificar qual que é a nossa clientela, né? Como ali a professora Maritana falou da criança que ela está com fome, ela não vai prestar atenção. Ela está lá na escola pensando que horário que vai ser o lanche, que vai ser servido o lanche. E tem que ser trabalhado alguns assuntos bem que para eles não faz sentido naquele momento. Uhum. Professora Alice, pode falar? Professora Alice, tinha levantado a mão? Pode. Teu áudio não está saindo, professora. Bom, então, isso, pode escrever então. Mais alguém quer fazer o comentário, gente? Vamos para a gente fazer esse debate aqui, essa troca de ideias. Eu gostaria de falar um pouquinho. Por favor, professor, fique à vontade. Então, como eu coloquei ali a questão do tema, embora o tema, às vezes eles não conhecem mesmo a gente que vai ensiná-los, mas a questão que eu sempre como estudante me coloquei muitas vezes, e hoje como professor me coloco eu, se eu estivesse sentado ali, será que eu ia me interessar naquilo que o professor está explicando? Então, alguma coisa tem que tentar mostrar para eles que alguma coisa na vida que a gente está ensinando aqui, eles vão associar com a vida. Porque eu, particularmente em matemática, nunca ia bem, porque eu não conseguia ver além do mais, do menos, da multiplicação, da divisão, o que eu ia associar aquilo com a vida, porque eu não tinha interesse de seguir naquela área. Então, quando eu entrei no ensino médio, a matemática ficou muito sem sentido para a minha vida. Só que os professores não conseguiam colocar essa ideia de que eu poderia, sim, usá-la além daquilo das contas, das operações básicas e tais.
Então, eu penso que tudo aquilo que a gente vai colocar o tema, tentar fazer com que eles compartilhem as ideias com outras pessoas que associem com o dia a dia deles. Bacana, professor. E uma coisa que eu percebo, gente, assim, o processo de educação é muito fácil a gente querer apontar um culpado, né? Eu acho que é muito fácil a gente querer apontar quem tem culpa, mas a gente não está apontando quem tem responsabilidades. Não só responsabilidade do professor, mas de todo mundo, né? Responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos próprios alunos, a responsabilidade do sistema educacional, né? Da SED, mas às vezes a gente tenta ocultar a responsabilidade nossa como professor, né? E em tentar inserir esse processo. Eu já tive, até eu falo assim, que é uma das coisas bem tristes de dizer. Colegas que, conversando, falam assim, chega no conselho do primeiro trimestre, e aí a pedagoga vai lá e passando, professor de história, tem um aluno que está com nota vermelha com você. Eu já ouvi colegas falar para mim assim, você é tonto. Você deixa aluno com nota abaixo da média? Para mim, o aluno, tendo o nome na lista, ele já está com 60. Se o aluno tem o nome na chamada, ele já tem 60 automaticamente. Eu não deixo como se a nota do aluno fosse algo que nós damos, né? Aí muita gente tem essa ideia ainda, né? Que o professor dá nota para o aluno. Você deu, então, professora Moema, você deu nota vermelha para o teu aluno. O professor Ítalo deu nota azul para o teu aluno. Não, o professor não dá, a gente tem que partir do princípio, né? E aí mesmo que a gente fale do ensino religioso, que não tem nota, mas a nota, ela é o fruto de um processo no qual o aluno é avaliado no final. Então, essa ideia de que eu não dou nota abaixo da média já está errado na essência. Mas aí o professor ainda completa, que aí piora. Que ele fala, eu não dou nota abaixo de 6, porque depois, no final do ano, eu vou ter trabalho de fazer recuperação para o aluno. E aí eu falo, não, mas eu quero ter trabalho, porque ser professor é o meu trabalho. Se eu estiver sendo professor sem ter trabalho, eu estou sendo professor errado. Então, a gente tem essa valorização do conhecimento. A gente cobra muitas vezes, eu digo a gente, não nós 20 que estamos aqui, professores, né? Num debate bacana sobre educação. Eu digo nós, professores, aquele nós lírico, aquele nós como categoria. Nós, professores, muitas vezes, nós cobramos tanto que o aluno não valoriza o conhecimento para além da nota. A gente não reclama que o aluno só quer fazer a coisa porque tem nota, ele só faz coisa que vale nota. Mas muitas vezes nós, professores, também só valorizamos a nota. A gente se preocupa se o aluno vai passar, se não vai ter que fazer o se liga, se não vai ficar com nota abaixo da média, a gente só se preocupa com isso, muitas vezes, infelizmente. Uma coisa que também o pessoal comenta assim, os alunos não se interessam, porque até eu já vi assim, o aluno fala, eu vou ser tiktoker, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser não sei o quê, e vou ganhar muito dinheiro. A escola, muitas vezes, eu digo a escola como um ente aí, passa muitas vezes a ideia para o aluno de que só é bem sucedido na vida quem tem muito dinheiro ou quem ganha muito dinheiro. Pegue um exemplo.
das escolas que vocês já trabalharam, quando passa os alunos no terceiro ano do ensino médio, passam no vestibular, qual é os alunos que ocupam o primeiro topo da lista de homenagem? Qual é o aluno que o nome aparece na faixa? Qual é o nome que o aluno aparece no outdoor? É o aluno que faz qual tipo de curso? Não é? Das escolas de vocês, alguma escola já apareceu o aluno que passou no vestibular? E qual Sim, que é o... assim, não fica evidenciado, mas a gente sabe que, primeiro, que existe um forte desestímulo, se a gente pode falar assim, para que os nossos alunos façam licenciatura, né? A gente mas com começa certeza. por aí, né? Você não Então, vai se ver. o cara passou em pedagogia, se a menina, o rapaz passou em pedagogia, assim, meio que passa batido. Não sabia o que fazer, fez pedagogia. Tá fazendo história, grande coisa. Aí você faz direito, Faz direito, faz medicina, faz odonto, faz aí engenharia. tem uma outra valorização. A sociedade, infelizmente, é assim, né? Não, mas então, mas e aí a gente pega, porque assim, a sociedade eu até entendo, sabe? Porque quando assim, uma família, né? Minha família é uma família do interior e tudo. E eu tenho um exemplo, tá? A Maritana até conhece. Eu tenho meu irmão e tenho uma prima minha, e eles são advogados. E, nossa, os advogados, né, passarem direito. O resto que fez licenciatura, não, passou no vestibular, né, fez lá, vai ser professor. Mas na família, na sociedade eu até entendo, mas a escola não. Quando um aluno, eu já vi um aluno chegar para o professor e falou assim, professor, eu vou fazer engenharia civil, eu vou fazer arquitetura, eu vou fazer medicina. Ai, que maravilha, que legal, que bacana. Aí um aluno fala, professor, todo empolgado, eu já vi muitos alunos empolgados. Eu tive um aluno que chegou, professor, olha, eu vou fazer geografia. É o meu sonho fazer geografia. Credo, você vai fazer geografia, vai ser professor. Faz isso com a tua vida, não. Então, o professor César levantou a mão, pode falar, professor. Sobre esses pontos aí que vocês estavam falando aí, sobre a questão de por que desmotivado, tem vários fatores, né, que nem, no meu ponto de vista, né, que nem foi falado ali, a questão socioeconômica é muito importante, a questão da fome, né, questão de ter alguma aplicabilidade para a vida da pessoa também. Mas eu penso assim que também, eu vou falar bem a verdade, assim, eu tô com 37 aulas. A própria rotina, inclusive para nós mesmos, tipo, aquele coisa mecânico, sabe? Então, eu tô falando por mim. Nós já estamos em junho, eu já queria sabe, ficar em off, assim, já tava quase pedindo férias já. Porque eu acho que até a própria rotina, tanto para nós, como, claro, muito importante essa parte, acho que socioeconômica, acho que talvez mas também isso é muito, assim, essa rotina de você entrar na sala e sempre, acho que tanto para os alunos quanto para nós também. Eu digo por mim, eu não estou no mesmo gás que eu estava, por exemplo, no começo, né? A questão que diminuiu a quantidade de hora de atividade, acho que isso aí foi uma coisa que, sabe, porque você está uma aula atrás da outra, você não para, então você não tem aquele tempo igual, por exemplo, quando se dá aula numa universidade, para você parar e você viu, não, amanhã eu vou falar sobre aquilo lá, aquela aula vai ser realmente diferenciada. Agora você vai naquele mecânico, sabe, então é uma aula atrás da outra, não tem como você ficar preparando assim, uma por uma, deixar, né? Seria muito diferente então, claro, inculpa o próprio sistema, né? Não é só o professor, não é só o aluno, né? É meu ponto de vista, né? Não, concordo, professor, até porque, assim, por isso que eu falo que quando a gente vai pensar isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, às vezes, quando a gente assiste um vídeo como esse, e aí eu tenho muito, muito receio, assim,
né? Quando a gente assiste um vídeo como esse, muitas pessoas têm a tentação de fazer uma leitura imediatista, sabe? Então, assim, sem analisar que, claro que aquele vídeo ali, ele é um exemplo mesmo, né? É um exemplo, é um meme, assim, aquele professor que fala sempre no mesmo tom, no mesmo ritmo, e a turma não tá nem aí, ele não tá nem aí, né? E aí, assim, é muito tentador achar que a culpa é do professor que quer dar aula mecânica, sem fazer essa observação que o professor César fez, né? É o tempo de preparar a aula, é o tempo de refletir sobre aquilo, né? Mas também a gente tem que ficar, né? Acho que assim, é bacana como nós estamos aqui, 20 professores debatendo prática de sala de aula, né? E eu acho isso muito bacana, porque quando a gente está aqui, né, a gente está refletindo sobre a prática, e também aí é o nosso ponto de responsabilidade, né? Claro que a gente tem todas as questões extra à nossa vontade, mas a gente vai ter certeza que a nossa parte como professor, nós estamos tentando, né? Tentando buscar novas ferramentas e novas formas. Não é aquela ideia romantizada, né, de dizer assim, até as pessoas postam no dia, essas frases no dia dos professores, achando que estão homenageando a gente, né? Ah, te deram um quadro e um giz e você foi lá e deu um show. Não me dá só um quadro e um giz. Né? Dizer que o professor dá um show só com um quadro e um giz, não é que ele é bom professor, é que ele é desesperado, ele tem que fazer alguma coisa. Né? Vamos ter condições, eu acho assim que... E aí pensar a prática, aí além que é esse romantismo de dizer que o professor ele faz de qualquer jeito. Não. Né? O professor ele tem que ter condições de trabalho, tem que ter ferramentas, mas aí com um ponto aí, né? A nossa parte também aí nós temos que fazer dentro do que nos é cabido. Né? Eu lembro sempre de uma entrevista que eu vi do Ariano Suassuna. Né? Ele conta que ele foi dar ele ia dar uma aula numa faculdade, ele foi convidado para falar numa faculdade, e aí quando ele chegou na porta da faculdade, tinha uma faixa, hoje não sei o quê, aula show com Ariano Suassuna. E ele entra na faculdade e fala, tire aquela placa já. Tire aquela faixa, porque eu não dou show, eu dou aula. Se quer dar show, chama o Dominguinhos. Chama o Luiz Gonzaga. Eu não, eu dou aula. Eu não dou show. A gente tem que parar com essa ideia de aula show. A gente tem que dar aula. Porque senão a gente fica naquela ideia, né? E esse negócio de aula show vem muito dos cursinhos pré-vestibular, né? Que fica aí a minha grande crítica, sim. Né? Me perdoe, não sei se alguém dá aula em cursinho, às vezes até eu precisar, se tiver que dar aula em cursinho, eu dou também, porque a gente precisa, né? Mas eu tenho uma crítica muito grande a cursinhos pré-vestibular. Por quê? É o professor que vai lá, e aí eles fazem toda uma coisa de jogo de luz e fumaça para o professor entrar, aí o professor entra fantasiado de Darth Vader e entra não sei que jeito, lá em cima de um palco, 10 metros longe dos alunos que estão lá numa arquibancada, ele dá a aula e dá o show e vai embora. Aí chega na sala de aula, o pessoal vem aqui e fala, ô professor Ítalo, a tua aula não é um show igual a aula do professor do cursinho. Por que você não dá aula igual o professor do cursinho? Professora Tayla, a professora lá do cursinho, entrou vestida de unicórnio para dar aula. Mas daí é fácil, o professor entra, dá o show e vai embora. Não corrige uma prova, não tira uma dúvida, não aparta uma briga, não escuta um desabafo,
Não escuta o aluno contando que a cadela dele criou 7 cachorrinhos, que a mãe dele está dando cachorrinho para todo mundo. Então, a gente tem que ter essa ideia de que aula não é show, aula é aula. Aí, quando a gente tem essa clareza, aí sim, nós, enquanto professores, enquanto educadores, vamos buscar novas formas de dar aula. Nós vamos buscar, claro, e nós estamos nessa busca. E aí a gente pode fazer a crítica, e a crítica vem naturalmente. Se o professor continua com a aula monótona e não busca novas formas, uma renovação, um aprimoramento, se ele está tentando de um jeito e não está dando certo, ele não tenta, não que, aí fique claro, né, que essas novas metodologias, essas novas formas de dar aula, de prática docente, não vão ser a salvação da lavoura também. Às vezes, a professora Meire encontrou uma metodologia toda nova e ela tenta a metodologia toda nova e não foi para frente também, porque os alunos não estão interessados. Então, a gente não tem que, primeiro, achar que a gente vai descobrir a roda, mas também a gente não pode empacar de não querer testar coisas novas, experimentar ferramentas novas, metodologias novas. Né? Então, eu acho bacana a gente refletir esse ponto. E aí, nesses desafios, nós temos esse pensamento aqui do Rubem Alves. A professora Ana Paula Udri, pode ler para a gente, fazendo um favor? Oi, estão escutando? Sim, você pode ler para a gente, fazendo um favor? A escola tradicional, mesmo aquela supostamente modernizada, ainda não se deu conta de que sua função primordial é ensinar o aluno a pensar e a descobrir onde ele pode encontrar a resposta para as perguntas que ele tem. Nossa, olha que frase intensa. Né? A função da escola é ensinar o aluno a pensar e descobrir onde procurar as respostas. Então, isso aqui eu acho muito bacana. Né? O aluno ir buscar onde descobrir as respostas. Só para a gente prosseguir, então, falando, né, dessas novas metodologias, nós temos aí o Design Thinking, que é a ferramenta que nós estamos analisando, né? E dentro do Design Thinking, nós já fizemos lá nos grupos que vocês escolheram um tema. Tranquilo? Cada grupo escolheu o seu tema. Dentro do tema, nós temos a proposta do desafio. Essa ideia do desafio é o quê? É algo que vai desafiar a inteligência do aluno a buscar a resposta. E aí, só para a gente fazer um exercício, né, que eu estava falando com as outras turmas, deixa eu fazer uma experiência com vocês da maneira que eu fiz com os alunos de 6º ano, para vocês entenderem qual que é a lógica do desafio do Design Thinking. Quem de vocês aí tem uma vida de campo? Já morou no campo, ou mora no campo, e já viu, ou já viu alguém matando, ou já matou frango? Ó, o professor Marcos já levantou a mão, Maritana, quem mais que já matou frango? Ou que já viu a mãe, a avó, a tia matando frango? Professora Ellen, professor Paulo. Então, professora Ellen, você mata ou já viu matar frango? Eu mato. Ah, a professora Ellen mata, olha. Olha, a professora Ellen mata. Pergunto, como que você mata o frango, Ellen? Estroncando o pescoço. Estroncando o pescoço. E professor Edson, mata também ou alguém da família mata, já viu matando? Mato, já vi matando. E como que você mata o frango? Aí eu já corto. Hoje eu corto o pescoço. Corta o pescoço. Aí nós temos, olha só, nós temos 2 matadores de frango aqui e cada um tem o seu método de assassinato de frango. Né? E aí, deixa eu falar para vocês. Se eu falar para vocês que o método de matar frango
está imbuído de um sentimento religioso. Em cima da... Não é um ponto de partida? O que a religião interfere na matança de frango da Ellen e do Edson? Que em determinada religião não vai se matar o frango. Não, tem os que nem matam, mas assim, os que matam o frango. Ellen, qual que é a religião da tua família de criação? Católica. Católica. Professor Edson, qual que é a religião da tua família? Professor, eu até queria falar nesses dias, eu até estudei para padre no seminário, mas hoje, né, nós estamos na igreja Congregação Cristã. Eu sabia. Pelo jeito do senhor matar frango. Por quê? Porque na Igreja Católica, o tabu alimentar não é tão rigoroso. Nós temos a questão do tabu alimentar na quaresma, mas é uma questão temporária. E a Igreja Católica não tem muito uma regra com a questão da alimentação. Nas igrejas protestantes pentecostais, na qual a congregação, eles têm uma regra alimentar que segue o disposto no Levítico, que não pode comer animal sufocado, nem pode comer o sangue. Então, olha só, dentro da tradição religiosa, alguns sufocam, quebram o pescoço do frango, e alguns cortam o pescoço, que é o caso que a Maritana também colocou ali, na Umbanda e no Candomblé, também se corta o pescoço. Né? Por que na Umbanda tem a questão do corte, Maritana? Porque a gente utiliza o animal, a gente consome, né? A carne do animal é consumida, é limpa e consumida, mas a gente utiliza o sangue no rito religioso. Então, e aí tem a questão do sacrifício, que aí a gente tem presente no judaísmo, no islamismo, né? E nas religiões de matriz africana, o sacrifício com o uso do sangue como uma questão divina, né? O sangue ele não pode ser consumido pelos humanos. E vocês viram como que é a gente partir? Então, você partir numa sala de aula, eu fiz essa experiência com os meus alunos. Eu perguntei para eles, gente, quem trabalha numa escola rural, numa escola pequena? Gente, ó, quem de vocês aí mata frango? Ah, minha mãe, minha avó, minha tia. Que jeito que ela mata? Ah, ela corta o pescoço. Ah, ela destronca. Todos os que cortavam o pescoço eram de religião pentecostal. Lá na minha escola. Então, aí você tem... daí você ganha a curiosidade do aluno. E aí, por que faz desse jeito? Ah, por causa da religião. Mas por quê? Então, aí você chega no desafio. Então, a gente pode pegar. Por que para algumas religiões, alguns tipos de alimentos são proibidos? Ou por que para algumas religiões, alguns tipos de alimentos são sagrados? E aí eu cheguei com eles, né? Por que para algumas religiões os alimentos são sagrados? Quais são os alimentos sagrados? Entramos na questão da tradição indígena, que a mandioca é um alimento sagrado, a origem da mandioca, e quinta-feira eu vou fazer tapioca para eles. Quer dizer, nós vamos ver quais os alimentos, a importância da mandioca como questão nutritiva, a versatilidade, e aí nós chegamos nos alimentos produzidos com mandioca. E eles elencaram os alimentos, e eu falei assim, qual alimento que vocês não comeram ainda com a mandioca? E apenas um da turma tinha comido tapioca. Todos os outros falaram que já ouviram falar, mas não comeram tapioca. E aí nós vamos fazer a tapioca com eles, para eles chegarem no final ali da experimentação. Então, viram que de um desafio você chega no produto. Um outro exemplo também para a gente refletir, né? E aqui está como esse modelo, nós formos trabalhar com a aula do 7º ano, né? Quem de vocês tem 7º ano, já trabalhou com quem tem 7º ano,
né? Já chegaram na aula 13? A aula 13, ela vai falar um pouquinho sobre os princípios éticos e valores morais do cristianismo, judaísmo e islamismo. Aqui está como exemplo. A aula 12 fala sobre religiões de matriz africana e indígena, né? Aí vamos pensar assim, primeiro, só para a gente poder fazer um rapidão aí, quem de vocês está fazendo a primeira vez formação de ensino religioso? Professora Adriane, professor César, professor Edson, professora Moema. Então, o ensino religioso, né, quando nós falamos aí em trabalhar todas as religiões, é uma tarefa quase impossível. Né? Quando a gente fala assim, ó, o ensino religioso tem que trabalhar todas as religiões. Não dá. Se nós formos pegar dentro do cristianismo, só no Brasil, são mais de 7.000 denominações cristãs. 7.000 igrejas. Dentro da tradição africana, afro-brasileira, são mais centenas de religiões regionalizadas e particulares. Religiosidades indígenas são mais de 200 existentes hoje no Brasil. Então, a gente não pode dizer que nós vamos trabalhar no ensino religioso todas as religiões. Com isso, a Sintec, o pessoal de Curitiba conhece bem, né? A Sintec, que é uma associação de estudos da religião, ela propõe uma organização em matrizes. E quando a gente fala nas matrizes religiosas da cultura religiosa brasileira, a gente consegue colocar dentro de uma classificação abrangente religiões de características comuns. E aí a gente vai analisar os elementos de religiosidade dentro dessas características comuns. E aí nós temos as 4 matrizes. Matriz ocidental, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. A matriz de origem africana, a matriz indígena e a matriz oriental. Para quando a gente fala na matriz ocidental, é só para a gente fazer um parênteses. Quem de vocês que é da geografia aqui? Professora Moema, não, professora Alice, geografia, professora Moema, professora Tayla. Professora Tayla, Oi. Geograficamente falando, define para a gente o que é o Oriente e o que é o Ocidente. Então tá. A Terra, ela tem uma linha vertical chamada meridiano de Greenwich como ponto de referência. Isso. Tudo que está a leste do meridiano aí, vamos colocar à direita, né? Não é o ideal, é o que a gente chama de leste-oriente. Tudo que está a oeste é ocidente. Isso, bonito. Na geografia funciona que é uma beleza. Bonito. Funciona. Definiu para os alunos, mostrei no mapa lá, ó. Risquei aqui, para cá é ocidente, para cá é oriente, beleza. Aí eu pergunto para a professora Tayla, geograficamente falando, a Itália está à direita, ó, eu sei que não é correto, mas só para provocar o geógrafo, a Itália está à direita de Greenwich. Sim. A Itália está no hemisfério ocidental ou oriental? Oriental. Oriental. Quando nós vamos para a história, para a cultura, a coisa muda de figura. Porque o referencial de Ocidente para a história não é o Greenwich. O referencial de Ocidente para a história é Roma e a Grécia. Mas também porque quando foi criado esse referencial, já tinha passado toda essa parte de Império Romano, grego, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu estou falando, que quando a gente vai falar para os alunos, a gente não é que a gente vai explicar, mas para a gente poder ter a noção aí, né? A cultura ocidental e a cultura ocidental é diferente da geografia. Só que também a gente tem um outro exemplo. A Austrália, que está lá no canto, lá perto do extremo oriente,
é uma cultura ocidental, porque ela foi colonizada pela Inglaterra. Quando nós vamos para a religião, professora Tayla, a coisa piora. Por quê? Cristianismo, judaísmo e islamismo surgiram onde? No Oriente Médio. Mas eles são a base da cultura ocidental. Então, nós chamamos de matriz ocidental judaísmo, cristianismo e islamismo. Porque é a visão ocidental do mundo espiritual, que é uma visão linear da história. A história tem o começo, com Adão e Eva, o meio, que é o que nós estamos, e o fim, que é o fim dos tempos. A história vai. Nós temos um Deus onipotente, onipresente, criador, e uma noção de homem pecador separado de Deus. E toda a noção de moralidade e ética do Ocidente religioso é moldado pela visão de mundo religioso. Se vocês analisarem, não sei se tem alguém de vocês que fez direito também, que é advogado, se a gente pegar os 10 mandamentos bíblicos e comparar com o Código do Direito Penal, do Direito Civil brasileiro, só tem um mandamento que não é punido, que não é regulamentado por lei, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. E já foi, porque já foi obrigado a ser cristão no Brasil, ser católico no Brasil. Mas a maioria dos mandamentos foram pautados pela legislação e foram crime em algum momento da história. Por exemplo, o adultério, não cometerás adultério. Até a década de 70, 80, adultério era crime. A mulher adúltera que fosse morta pelo marido, o marido tinha um agravante que era a legítima defesa da honra e ele poderia ser inocentado no júri se ele tivesse matado a mulher adúltera. Até o dia do descanso nosso, né, ele não é escolhido aleatoriamente, ele é escolhido com base religiosa. Por que descansar 7 dias? Trabalhar 7 dias e descansar 1. É base religiosa. Então, é interessante a gente perceber que o princípio moral e ético de uma sociedade, ele passa pela sua fundamentação ideológica, que normalmente é religiosa, né? Notadamente é religiosa. Se você pega, né, mesmo hoje, né, se a gente for analisar quem não é religioso, quem não é cristão, que não tem uma religião, está influenciado por esse padrão de moralidade e de ética religiosa, né? Então é interessante a gente perceber essa organização aí. E dentro disso, uma proposta de exemplo aqui, também para a gente fazer uma análise, é o antissemitismo, né? E aí eu tenho uma história concreta até para passar. Eu tenho uma sobrinha minha que ela estudava em Curitiba, numa escola aí, e a escola dela foi fazer uma visita no Museu do Holocausto. Uma turma de 3º ano do ensino médio. Eles visitaram o museu. Na saída, eles tiraram uma foto e, quando eles publicaram a foto, eles foram banidos de irem visitar o museu de novo. Foram proibidos de visitar o museu novamente. Por quê? Quem tem um palpite do porquê? Maritana, pode falar? Onde exatamente que eles tiraram a foto? Tiraram a foto na frente do museu, lá fora. Olha, aquela foto que a gente tira em grupo de aluno. O professor na frente, os alunos atrás. Olha, eu já fui várias vezes no Museu do Holocausto, é um lugar fantástico. Eu sugiro que o professor que puder leve seus alunos lá. Eles nos orientam
tá? No momento que a gente entra, que a gente não deve estar com nenhum aparelho, enfim, né? Sim, mas... Ali, quando a gente entra, tem que deixar todos os aparelhos ali, com exceção do professor. O professor pode levar o seu aparelho celular e a gente é autorizado a fotografar apenas ali no hall de entrada. Sim. E aí depois não pode mais fotografar dentro. Eles fizeram a foto lá fora, na frente, na fachada do museu. Mas teve um motivo que levou eles a serem banidos do museu. Acho bem estranho, porque eu nunca ouvi falar disso. Não acho. Se o que eles comentaram? Qual foi a legenda da foto? Não nem colocaram legenda também. Os alunos fizeram um gesto. Que gesto? E aí vocês já imaginam qual gesto eles fizeram com a mão direita. Ah, mas daí tinha que pegar essas criaturas e dar um cacete, né? Se eu fosse a professora... Então, e aí a gente pode partir da seguinte questão, né? Por que que esse gesto é tão execrável? E aí muita gente fala, mas é só um gesto. Ali, né? naquele lugar, muito naquele lugar. Muito né? mais. Então, assim, partindo disso como desafio, a gente pode chegar, né? Por que que isso é um gesto? E até pegar outros exemplos também. Por exemplo, teve um youtuber famoso que foi desmonetizado porque ele defendeu que os nazistas têm direito de ter um partido político no Brasil. E aí, né? Por que que os alunos sabem quem é esse cara aí? O professor César já colocou o nome dele. Mas por que que os alunos podem ser chamados a refletir sobre isso, né? E aí, causar quais o Calói, né, professor Thiago, para não falar a marca dele, mas, e aí refletir, colocar isso como desafio com os alunos. Por que que isso, né, é um gesto tão terrível? Porque às vezes a gente fala, mas os nossos alunos não associam. Então, assim, começar a pensar. Esse é o desafio. É você apresentar uma ideia para os alunos refletirem sobre aquilo. Então, esse é o desafio. E depois, a segunda etapa do desafio do Design Thinking é a busca pela descoberta. Então, eu passei ali o desafio. Então, os dois exemplos nós pegamos ali. Por que que o professor Edson e a professora Ellen matam frangos de maneiras diferentes? E por que que esse gesto feito com o braço direito estendido é um gesto que carrega um simbolismo tão maléfico? Isso é o desafio. A partir daí, nós vamos compartilhar o que o grupo já sabe. Então, agora é hora de ouvir as crianças. Então, eles vão ouvir, eles vão falar, eles vão dar as ideias. Nesse momento, não é você querer que eles dêem uma resposta correta. É você pedir que o aluno fale o que ele já sabe. Se é correto ou não, nós vamos para o momento da interpretação. Agora é a descoberta. Depois, você pode propor uma pesquisa, né? E aí nós podemos fazer de duas maneiras, né? Então, quais são as duas maneiras? Ou conversar com pessoas, entrevistar, debater, ou pesquisar em livros, na internet, fazer as pesquisas. Tá? O que vocês vão fazer agora, então? Lá nos subgrupos, tá? Vocês vão pensar aquele tema que vocês fizeram, tá? Aquele tema que vocês escolheram, vão refletir o desafio, pode até refazer o desafio, e vão ordenar como que vocês vão conduzir a descoberta desse tema. Então, o exemplo ali do frango. Matou o frango. Por que que mata-se o frango? E aí, como que eu vou fazer os meus alunos descobrirem esses porquês?
Entendem? Então, eu vou pedir para eles conversarem com a avó, com a mãe, com a tia, por que que ela faz daquele jeito, se tem alguma motivação religiosa por trás. Eu vou pesquisar com eles regras alimentares de algumas religiões, regras para abate de animais em religiões, né? E depois, como que nós vamos filtrar isso aí. Mas agora, então, eu quero que vocês pensem a descoberta. Beleza? As salas estão divididas, eu já vou mandar o convite para vocês. A hora que aparecer aí o convite para as salas, aí vocês vão clicar em aceitar, tá? Então, deixa eu ver, tá todo mundo aqui no grupo. Vocês vão ter 20 minutos para fazer a atividade. Tudo bem? Então, a hora que chegar o convite aí, vocês podem aceitar e vão pensar como que eu vou fazer o meu aluno descobrir sobre a proposta do desafio que eu estou passando para ele. Então, professora Ângela, professora Tayla, chegou o convite para vocês aí. Professor Benedito, clica em participar. Oi, professor Edson. Aí. Professora Rosana, professora Alice, vocês já chegaram no grupo de vocês? Professora Ângela, tudo bem?
Oi, voltamos aqui para a sala principal. Até se me permite, eu estava falando com o pessoal do outro grupo, né, da professora Ana, do professor Edson, e eu estava no meio de um raciocínio, acabou caindo, mas só para trazer para vocês, para fazer uma provocadinha também numa discussão, né, sobre o limite e das misturas entre espaço público e privado. Inclusive, a gente falando de lugar sagrado, cidade sagrada, impacto da religião na sociedade. E aí eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Até que eu tinha feito lá no grupo, mas só para a gente ampliar um debate aqui. Os adeptos da Umbanda vão fechar o centro das principais cidades do Paraná, vão fechar as ruas do centro da maioria das cidades do Paraná para fazerem uma gira na rua. Vão fazer uma gira, então, vão interditar as ruas do centro das principais cidades do Paraná e vão fazer umas 2 horas de gira. Pode? Vai ter uma revolução nesse país, nesse estado. Vai ter uma revolução. Vai ter crise. Mas pode uma religião, não pode uma religião fechar... Avisa onde é, porque eu quero colocar meu branco e chegar lá e receber tudo. Exu, Pombogira, acabou. E aí? E pode? Vocês acham que é ético? O povo vai dizer que não, né, professor? No ponto de vista da moralidade pública, do poder público, né? Fechar uma rua, interditar um centro da cidade para uma religião específica. Usar um espaço público. Usar um espaço público? Não pode, né? Mas o que foi feito sábado? Quinta-feira passada. Marcha para Jesus, então. Quinta-feira passada e sábado, né? Sábado foi marcha para Jesus, né? Não, foi na quinta também a marcha. É verdade. Eu estou pensando que foi no sábado. Não, foi na quinta. E aí eu posso falar com um conhecimento de causa, porque até eu falei no grupo, eu estava lá na quinta-feira decorando a rua. Porque é algo muito importante, muito, muito, muito importante para mim, muito significativo para mim. Mas aí a gente pensa, por que para uns pode e para outros não? Então, qual que é o debate do limite? Né? E aí o que a gente estava falando lá no grupo também, teve a parada do orgulho LGBTQIA+, em São Paulo esse final de semana. E a grande crítica de muitos políticos no estado de São Paulo e no Brasil também é que o poder público financia alguns elementos, alguns pontos do evento. O poder público deve patrocinar ou financiar um evento desse? Qual evento está falando? O LGBT? A parada LGBT? Eu acho que sim. Exato. E aí teve um grupo que estava defendendo que não, que o governo. Que eu concordo que eu acho que não, o governo não tem que investir em um movimento particular. Mas da mesma maneira que o governo não podia ter investido na Marcha para Jesus Agora, se nós vamos pensar com uma cabeça de gestão pública, tanto a marcha quanto a parada geram milhões em recursos para a cidade de São Paulo. Né? Na Marcha para Jesus, milhões de pessoas vêm para São Paulo e traz turismo e traz circulação de riqueza dentro da cidade. E na parada do orgulho LGBT também vem milhões de pessoas e faz girar riqueza dentro de São Paulo. Então, por que uma pode... E aqui eu estou dizendo, quando eu digo uma pode ou não, uma crítica de alguém de esquerda à marcha. É dos dois, porque também, assim como muitos deputados evangélicos e muitas pessoas evangélicas criticam o governo de investir na parada gay e não falam nada dele investir na Marcha para Jesus,
Muitos da esquerda criticam os governos de São Paulo de investir na Marcha para Jesus e fecham os olhinhos do governo estar investindo na parada. Então a gente tem que, sim, quando vai fazer o debate entre os limites do espaço público com o espaço privado, que aí é o impacto ali do Cidades Sagradas, que é muito bacana, né? É a gente fazer um olhar realmente isento. Né? Eu quero analisar pela moralidade do dinheiro público, mas por que eu não estou olhando o meu lado também? Né? Pode falar, professor Edson. Eu acho assim, professor, um gancho aqui. Por exemplo, me convém, é minha religião, né? Quando é a do outro, daí não convém. Tipo, vou dar um exemplo. Veja, Sérgio Cortella, achei tão interessante esse dia assistindo um filme, um certo vídeo dele, e ele colocou o seguinte, que daí um cristão levou flores no túmulo, e o outro, de uma outra religião, que não lembro o que ele falou, levou comida. Daí o cristão quis tirar um sarrinho do outro. Falou, viu? Quando que ele vai ressuscitar para comer? Daí diz o Sérgio Cortella, falou, viu? Que daí o outro respondeu assim, ó, no mesmo momento que ele ressuscitar para cheirar tuas flores. Então é interessante isso daí, né? Porque a atitude do ser humano, eu como ser humano, às vezes eu quero ver só o meu lado, né? Eu não compreendo o lado do outro. É um problema ser pensado, né? É um problema muito grave, exatamente. Assim, se colocar no lugar de quem não tem o privilégio que a gente tem, né? Maritana, pode falar? Então, assim, ó, com relação à questão de... particularmente, assim, sou uma pessoa heterossexual, né? Então, assim, não teria, teoricamente, partido, né? Para dizer assim. Mas por que eu acho, particularmente, que o governo precisa investir especificamente nesse movimento? Porque, olha, temos um problema no nosso país. As pessoas homoafetivas, enfim, de diversidade de gênero, aí essas pessoas sofrem muito preconceito. Tanto preconceito que nós somos recordistas em assassinato de pessoas trans, travestis e afins. Então, eu entendo isso como um problema da sociedade. Então, neste sentido, acho sim que o governo precisa, né, a nível federal, estadual, municipal, sei lá, investir para que a gente busque uma política de respeito às pessoas, né? Uma cultura de paz, nesse sentido que eu digo que eu acho que sim, ok, o governo, e porque discordo que o governo faça investimento tanto na Marcha para Jesus, como se fosse o caso também, de repente, na construção dos tapetes aí do Corpus Christi. Porque aí eu acho que tá interferindo e está saindo dessa questão do Estado laico, né? Não, eu concordo. E assim, eu acho que é bacana, Maritana, porque a gente buscar uma justificativa além do simples moralismo. Então, quando você coloca isso que é o legal que a gente analisar como educador. O simples eu não concordo, logo é errado, ele deve acabar no meio do professor, da educação. Eu acho bacana, você traz um argumento, né? Não é a tua se eu acho que tem que ser assim, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E é como o Edson falou também. Quando eu vou analisar a questão da religião, né? E muitas pessoas me criticam até porque assim, por que você é contra a oração na escola? Você não é da igreja? Você não participa da igreja? Eu falo, justamente por isso. Porque enquanto me beneficia, eu acho bonito. Né? Mas e quando eu perder o Estado laico e quando alguém de uma outra religião assumiu o poder? E aí tem, não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim, aquele poema do Martin Niemöller, que era um pastor protestante da Alemanha, né, que ele faz, e tem muita gente que coloca esse poema para o Bertold Brecht, não sei porque eles acham mais bonito, mas não é do Bertold Brecht, é do Martin Niemöller, né, que ele fala que primeiro buscaram os judeus, eu não era judeu, não me importei, aí buscaram os ciganos, e vai buscando todo mundo, e aí no final ele fala, por fim vieram me buscar, e aí não tinha mais ninguém para reclamar.
Então, defender a minoria, os minoritários, e aí falando especificamente no caso da religião, né? Para quem é de uma religião majoritária, para quem é de uma religião cristã, é muito confortável. Por mais que, às vezes, as pessoas falam, tem perseguição aos cristãos no Brasil. Não tem. A gente tem assim, para nós que somos cristãos, de uma religião majoritária, né? E até houve um tempo, e aí eu posso até, se o Edson me permite, né? Houve um tempo que pessoas da congregação cristã sofriam até uma certa discriminação, não só da congregação, quanto a Assembleia de Deus, Deus é amor, tanto que o termo crente, ele não surge como um elogio. E o Edson sabe bem. O termo os crentes era pejorativo. É os crentes. É os glória. Eram termos pejorativos, né, que buscavam depreciar. E hoje, né, as igrejas protestantes, né, tanto as tradicionais quanto as neopentecostais que nós temos aí, né, tá muito confortável. Porque é confortável ser cristão no Brasil. Se alguém me falar, eu sofro perseguição por ser cristão no Brasil, essa pessoa está agindo de má fé. Nós temos uma confortabilidade diferente de religiões minoritárias, que precisam muitas vezes se esconder. Né? Principalmente de matrizes africanas. Né? Principalmente, notadamente, as de matrizes africanas. Tem pessoas e a Maritana sabe muito bem, né, Maritana, que muitas vezes os adeptos do candomblé, da Umbanda, não podem usar as suas roupas, as suas guias com segurança. Não se sentem seguros. Isso que é muito terrível. Né? Gente, você apanha na rua. Apanha, você não sentir seguro. Não faz muito tempo, começo do ano passado, a gente estava num evento de povos tradicionais, daí cada povo, né? E aí a gente estava representando os povos de terreiro. Eu não ando sempre com o meu ojá na cabeça, com meus fios de conta e com a minha roupa branca, né? Mas naquele dia, como era um evento específico, estávamos, né, nós lá vestidos de roupa de santo, como a gente costuma chamar. E nós passamos a Praça Tiradentes para ir até o restaurante lá, porque o evento estava pagando, né, o nosso alimento. E aí, assim, tinha lá o pessoal indígena, tinha o pessoal ribeirinho, tinha os faxinalenses, enfim. Só que a nossa vestimenta é muito característica, né? O pessoal bate o olho, sabe, né? A gente estava passando, atravessando ali a Tiradentes, aí uns fizeram o sinal da cruz, mas teve um rapaz que olhou e falou assim, que vontade de pregar a mão na cara. Aí a gente parou e ficou olhando, assim, né? Ficou esperando. O povo do santo fica só olhando. Mas assim, e daí um falou assim, não, mas olha só o que ele falou. Eu falei, gente, vamos embora. Por quê? Se a gente revidar, quem vai ser o culpado é o macumbeiro, porque o macumbeiro é encrenqueiro, né? Não pode nem escutar aí que, né? Enfim, ele falou outras coisas tantas, mas assim, o que me chocou mais foi o fato dele querer bater na gente. Exato. Então, assim, e aí eu vejo que quando a gente traz essa discussão para o ensino religioso, por que é tão importante? E às vezes as pessoas e o ensino religioso, às vezes as pessoas têm um entendimento errado da nossa disciplina, porque quando a gente evidencia, quando a gente fala de religiões minoritárias, não é que nós estamos querendo defender ou estamos querendo que se convertam à religião. É que nós temos obrigação, enquanto professores, de desmistificar uma questão, né, e trazer uma luz de ciência para aquilo. Né? E esse debate, assim, quando a gente traz, né, a importância de se colocar no mesmo patamar religiões diferentes, não é que a gente está relativizando também, dizendo que todas as religiões são iguais. Eu odeio essa frase. Né? Não, as religiões são diferentes. Cada uma tem a sua diferença. Mas todas as religiões são importantes. É diferente. Não é que todas as religiões são iguais.
todas as religiões são importantes na mesma medida. Não importa se ela é de 500 anos, de 2.000 anos, ou se ela é uma religião que nasceu agora, né? Elas são importantes dentro da sua particularidade, né? E é muito bacana. Eu achei legal assim, pegar essa discussão que estava lá no grupo, né? E a gente colocar assim, porque é um debate bacana e vai caber dentro dos espaços, né? Que vocês escolheram. A maioria escolheu lugares sagrados e cidades sagradas, né? E aí tem o pessoal dos princípios éticos, mas ele intercruza, né? Quando a gente fala no lugar sagrado, né? É muito importante a gente fazer esse cruzamento aí. Gente, pedir desculpa, né? Quando o tempo passa, é porque o assunto está rendendo, acho que está gostoso, a discussão está bacana, mas só para fazer o encaminhamento final. Eu recomendo que, se vocês já quiserem levar para a sala de aula o momento do desafio e da descoberta, já é bacana. Para a semana que vem, por exemplo, vocês já levarem para a turma de vocês o desafio e a descoberta para começar o trabalho. Semana que vem, nós vamos ver a segunda fase do procedimento, que é a interpretação e a ideação. Mas então, se vocês já quiserem ir adiantando a descoberta com os alunos, para vocês ganharem tempo em ensino religioso, isso, né? Então, participando aí, né? Vocês levando para os alunos... Ainda mais que é uma aulinha só, né? Por semana. Você pode usar, assim, a mesma aula para fazer o desafio e a descoberta, já jogar para os alunos o desafio e já começar na descoberta. Certo? Gente, muito obrigado pela participação. Depois eu mando lá no WhatsApp o link da avaliação, ele está lá no Classroom também. Tá? Professor, você pode me adicionar no grupo do WhatsApp, por favor? Eu vou mandar fácil. Manda um oi para mim, que eu já coloco. Eu já acho. Ô, João, só uma dúvida bem pontual. Manda um oi para mim, por favor. Uma dúvida bem pontual. Aqui está escrito assim, ó, metodologia do Design Thinking. Daí aparece assim, descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Nós precisamos fazer a nossa implementação em cima desses pontos aqui, é isso? Isso. Então, até agora, Maritana, nós fizemos o desafio e a descoberta. Ah, tá. Desculpa aí que eu sou um pouco ansiosa, tá? Não, tranquilo. É que aí, ó, se você perceber, a descoberta é a reunião 4, que é hoje. A interpretação é na reunião 5 e a ideação na reunião 6. Então, nós vamos fazer esse caminhar. A gente está no... Ô, professor, e vai até quando essa jornada aqui? Esse grupo vai até quando? Até agosto. Agosto? Ah, tá. Tá, beleza. Tá bom? Muito beleza, bem. Gente. Boa semana. Valeu, professor e colega. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu, até mais, gente. Ô, João Paulo, boa semana para vocês. Celular. Eu mandei aqui no chat. Ah, tá aqui, achei. Obrigado. Isso. Manda um oi para mim e eu já coloco vocês no grupo. Humberto. Humberto. Oi, Meire. Você quer que eu mando ali o slide ali? Ou não? Deixa... eu agradeço. Agradeço, é bom. Tá bom.